Pois um ourive chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. Nossa prosperidade financeira vem de quê? De fazer essas medalhas aqui da deusa Diana do templo dela. E agora, vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, esse Paulo, olha aí, meu irmão, o trabalho missionário do Paulo, do apóstolo Paulo, em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Ah, se nós pudéssemos desencaminhar o tanto de gente que Paulo desencaminhou de idolatria, né? Desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que nosso negócio caia em descrédito. Por quê? Porque para aquele negócio dar lucro tinha que ter a fé do povo naquilo ali. Cair em descrédito é o quê? O povo parar de ter fé naquilo. Como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor. E que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Diana dos Efésios. Meu irmão, se você tiver a curiosidade, um dia que você estiver em casa, ou no celular, ou no computador, para ler, né? Talvez às vezes é melhor no computador, no notebook, sei lá, você colocar no Google. Eu posso até procurar e mandar no grupo se vocês quiserem. Procurar. É história com H, tá? Não é história com E, não. É história com H, historicidade. Os relatos do que o Frei Damião fazia aqui no Ceará. O ódio dele era tão grande de crente que ele mandou tocar fogo numa igreja com os crentes tudo dentro. O ódio dele era tão grande que ele incitou a população, certa vez, a destruírem a igreja com os crentes tudo dentro. Diz que no outro dia era a montanha de pedra e pau que tocaram fogo e apedrejaram a igreja. E aqui é igual. Era um ódio tão grande, porque pregava-se que só tem um caminho para Deus, que é Jesus, que olha o discurso dele, né? Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Diana dos Efésios. Ela está concordando com tudo aí. Né? Grande é a Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade, ou seja, a confusão espalhou por toda a cidade. A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro. Por que para o teatro? Era o lugar do discurso. Não tinha microfone, não. Então, os teatros eram feitos com uma acústica que a pessoa que ficava no palco falando ressoava para todo mundo. É o famoso anfiteatro. Né? A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios, Caio e a Aristarco. Por que arrastaram? Porque são companheiros de Paulo. Não encontraram o Paulo, arrastaram dois companheiros dele. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não permitiram. Paulo quis ir até o povo confrontar os discípulos dele. Você não vai, não. Também algumas autoridades da província, que eram amigas de Paulo, mandaram um recado, pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Algumas autoridades, Paulo, vai lá dizer para Paulo que não vá, que vão matar ele. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Começou uma turba de algumas pessoas, 20, 30, digamos, se espalhou pela cidade toda, foi todo mundo para o teatro, daqui a pouco tinha milhares de pessoas gritando, mas a maioria não sabia nem por que estavam gritando ali, só incitados de ódio. O inimigo foi assim, né?
Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram durante quase 2 horas. Gritaram por quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Sabe o que é ficar 2 horas gritando grande é a Diana dos Efésios? E muitas vezes os crentes não querem ficar num culto que demora mais de 30, 40 minutos. Sabe o que é o cara ir a pé? Tinha um amigo meu, Paulinho, na época de farra. A mãe dele todo ano, a mãe do Paulinho ia a pé de Fortaleza para Canidé. Todo ano, andando a pé de Fortaleza para Canidé. Os idólatras têm essa força. Talvez, talvez com muita certeza mesmo, porque o que é religião? É religar o homem com Deus, porque o homem está desligado de Deus. Todos pecaram. E estão destituídos da gloriosa presença de Deus. Então a religião, ela religa o homem com Deus. Mas qual é a única religião verdadeira? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele diz ninguém vem ao Pai, ninguém vai por procissão para Maria, para Pai de Cis, para quem for. É só por meio de Jesus Cristo. E como Jesus Cristo pagou o preço, está pago. Eu não tenho que fazer nada. Você não tem que fazer nada para ter salvação. E nem podemos fazer alguma coisa para ter salvação, porque a nossa maior boa ação não paga o nosso menor mau pensamento. Então, muitas vezes, o crente é acomodado. Mas como todas as outras religiões, o ser humano tem que fazer alguma coisa para se religar a Deus, para poder ser perdoado, para poder ter uma misericórdia. E o ser humano é sabedor do quão pecador ele faz esse esforço todo, porque ele tem que fazer, senão vai para o inferno. Então o cara vai a pé daqui para Canidé, o cara vai a pé daqui para Juazeiro, o cara sobe as escadarias lá na Bahia de joelho, não sei quantas escadas na escada. E muitas vezes o crente não quer ficar no culto 1 hora. Muitas vezes o crente acha ruim ir para o culto mais de uma vez na semana. Muitas vezes o crente não aguenta orar mais do que 5 minutos. Mas o povo do mundo é obstinado. Qual é o problema? O problema é que o crente, ele que é esse tipo de crente, né? Não é todos, mas é muitos. Se